Olá, amigas e amigos do canal O Argumento. Vamos falar um pouco de história. Não de uma história, nem da história no seu total, mas como a história se dá. As metodologias utilizadas para fazer a história, contar a história, na escola metódica, que é uma das correntes do século XIX, tinha como fundamental todos os documentos serem bem detalhados dentro daqueles fatos que estavam relatados ali naqueles documentos. Porém, ao que se verifica, documentos muitas vezes não são exatamente fato. Eles estão baseados dentro de acontecimentos, porém sempre podem ter interesses daqueles que os produzem. Nesse sentido, muitas correntes também criticavam esta forma de historiografia, e uma corrente chamada materialismo histórico, a qual nós traremos melhor em outro momento, ela colocou a base econômica como um fator para se falar de história. E é esse ponto, entre essas duas formas nesse momento, que vamos colocar. A história é contada pela elite, pelo Estado, pelos políticos, por aqueles que, de uma forma, querem transformar o seu ideal numa nação também ideal. E, nesse sentido, nós temos vários equívocos que acontecem dentro da história. Desde o nosso descobrimento, ou do que aconteceu quando os portugueses aqui invadiram o nosso país, até mesmo a independência. Esta é uma questão também muito emblemática e atual para nós podermos citar, já que a independência não foi apenas aquele quadro mandado ser pintado, a qual Dom Pedro está num cavalo e na qual se estava num burro. E não se fala de todo o movimento social que havia por trás da independência, quanto o povo lutou por essa independência. Onde está esse povo que lutou por essa independência na nossa história? Onde estão outras pessoas que lutaram por muitos direitos na nossa sociedade, na nossa história? A independência foi raptada, após a ditadura militar de 1964, como um evento militar. Mas ela é um evento cívico, um evento do povo, um nosso evento para a independência, e que não pode haver independência se houver censura, ditadura, não é? Então, voltemos à nossa história. O nosso país é um país racista, mas muitos não enxergam isso porque já estão presos a ideologias do passado, a qual nem percebem. O povo paulista, por exemplo, foi formado
a partir de premissas dos cafeiros, dos fazendeiros em geral, criadores de gado, plantadores de cana-de-açúcar, o próprio governo. E citamos aí quadros demonstrando os desbravadores, os bandeirantes, com aquelas roupas, com aquelas armas todas bonitas, que na verdade iam, portugueses também, desbravar e tomar as terras dos índios, matá-los. Esta historinha bonita que conta de a colonização desses bandeirantes, desse desbravamento do nosso país, esquece de dizer da violência causada por estes mesmos. Esquece de falar que junto com eles iam negros, índios, pobres, que recebiam para poder estar junto com esses bandeirantes. Então, todo por trás sempre de alguma história, algo onde a população, o trabalhador, o negro, o índio, a mulher, ela é esquecida. E ela é esquecida propositalmente não apenas por racismo, mas por machismo, por vários outros objetos do poder, dominação, tanto do homem quanto do sistema, do Estado, das instituições. Isso que nós estamos falando agora é só um apanhado para nós começarmos a adentrar dentro de história. Falamos um pouco já de história da educação no nosso canal. Aí citamos o Holocausto, que não podemos esquecer. Não podemos esquecer que foi a ditadura militar no nosso país. Então, dentro desse contexto, precisamos ver a história dessas outras pessoas. A história dos verdadeiros criadores e fundadores da nossa terra. E precisamos ver que nós não somos europeus, somos brasileiros, não somos americanos, somos brasileiros. Nossa história precisa ser vista da nossa forma, não da forma que os outros querem. Então, nessa continuação dos nossos vídeos, eu vou continuar trazendo ideias sobre inclusão, sobre cultura, sobre a história das mulheres, que é um tema que eu estou pesquisando para poder trazer, porque as mulheres foram muito importantes desde da década meados da década do século XX, aí iniciando mais ou menos em 1920, depois da década de 60 com o movimento feminista. Então, as mulheres são muito importantes no nosso país, em nosso mundo e na vida do ser humano em geral, porque senão eu não estaria aqui. E há interesses em diminuir sempre a mulher na sociedade, com baixos salários, com discriminações, mantendo ela dentro de casa e tudo isso. Nós falaremos melhor sobre esse assunto. No momento, ficamos por aqui, agradecemos. Se gostou, deixe um like e nos siga. Traremos mais informações sobre a história dos que não estão na história.